cientistas finalmente revelam a verdade sobre o Titanic. Em 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, o RMS Titanic sofreu um terrível acidente que resultou em seu naufrágio 3 horas depois, por volta das 2 horas e 20 da manhã do dia 15 de abril. O maior navio da época havia desaparecido completamente sob a superfície gelada do Oceano Atlântico. O naufrágio do Titanic levou consigo 1.500 vidas para seu túmulo aquático, mais do que 2/3 das pessoas a bordo. A causa desse desastre terrível, que causou tantas mortes, foi dito ser um iceberg, mas as descobertas mais recentes feitas por cientistas refutam essa história. Neste vídeo, vamos contar a você a verdade completa, que ficou enterrada por mais de 100 anos. Com 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 53 metros de altura e um volume útil de 46.328 toneladas, o Titanic parecia indestrutível. As pessoas podiam caminhar por quilômetros ao longo de seus inúmeros corredores e convés. Até os oficiais do navio levaram mais de 2 semanas para se familiarizar com a enorme estrutura. O Titanic tinha 4 enormes chaminés de fumaça, cada uma pesando 60 toneladas e se estendendo por 25 metros acima do convés. Essa altura impressionante era necessária para evitar que os passageiros fossem cobertos pelas 100 toneladas de fuligem que eram expelidas diariamente. Essas chaminés foram instaladas em um ângulo de 30 graus para parecerem ainda mais imponentes. Não menos impressionante foi o custo da embarcação, que foi de 7,5 milhões de dólares. Se considerarmos a inflação até 2016, isso equivaleria a cerca de 166 milhões de dólares, aproximadamente 535 milhões de reais. Surpreendentemente, o navio custou menos do que a produção do famoso filme Titanic de 1997, que custou 200 milhões de dólares. O estaleiro Harland and Wolff precisou de 3.000 homens para construir o navio. Mesmo com essa enorme força de trabalho, que trabalhava 6 dias por semana a partir das 6 da manhã, eles levaram 26 meses para completar essa tarefa monumental. Foi um trabalho difícil e perigoso. Imaginem fazer algo em uma altura equivalente a um prédio de 20 andares sem cordas de segurança. Mas essas pessoas precisavam de dinheiro para ajudar suas famílias. Os trabalhadores recebiam 2 libras esterlinas por semana, o que não parecia muito, mas na época era um salário competitivo. Infelizmente, 8 pessoas morreram durante o processo de construção e 246 se feriram. Então é difícil imaginar que um mecanismo tão complexo, com tanto trabalho, esforço e dinheiro investidos em sua construção, pudesse falhar por causa de um iceberg. Novas descobertas nos dão motivos para acreditar que a causa dessa catástrofe não tenha sido gelo, mas sim fogo. Os jornalistas chamam Mola Niven, que estudou o destino do Titanic por mais de 30 anos. Foi ele quem descobriu um ponto escuro de 9 metros de extensão no casco do navio. Ele percebeu isso ao examinar uma foto tirada na partida do Titanic. O jornalista encontrou um álbum de fotos que não tinha sido publicado antes, mostrando a construção do navio e os preparativos para sua primeira e última viagem. O fogo provavelmente queimou por 3 semanas a temperaturas muito altas antes que alguém percebesse. Especialistas em metalurgia têm certeza de que esse tipo de condição poderia enfraquecer facilmente o metal, reduzindo sua resistência em até 75%. É por isso que o iceberg não teve dificuldade em fazer um buraco na lateral do navio. Se não fosse pelo fogo, isso teria sido impossível. No entanto, o fato de o iceberg atingir exatamente a região comprometida do metal é uma das partes trágicas da história do Titanic. A administração do projeto sabia sobre o fogo e o fato de que o navio não deveria ter partido para sua viagem fatal. No entanto, isso significaria falência para os donos do navio. Naquela época, os mineiros do país estavam em greve, então não havia carvão suficiente para sustentar o Titanic. No entanto, as passagens já haviam sido vendidas, e outros navios haviam cancelado suas viagens porque todos queriam ser os primeiros a navegar no maior navio já construído pela humanidade.
Foi por isso que os donos do Titanic compraram todo o carvão que puderam encontrar, inclusive carvão de outros navios. Cancelar a viagem parecia fora de questão. Então, para esconder a verdade, o navio foi posicionado de forma que as marcas do fogo ficassem voltadas para o mar, e não para o cais. Dessa forma, os passageiros não perceberam o problema, e a viagem começou. O interior do Titanic foi inspirado no Hotel Ritz de Londres. A grande escadaria servia 7 dos 10 andares do navio e era decorada com quadros. A vista era espetacular, com 11 painéis de carvalho. As instalações para passageiros de primeira classe incluíam uma piscina térmica, um banho turco, uma academia, uma quadra de squash e um salão de beleza. As mulheres podiam até mesmo contratar um estilista para ajudá-las a se vestir para o jantar. Havia jornais a bordo, o chamado Boletim Diário do Atlântico. Havia até mesmo um espaço especial para os cães dos passageiros de primeira classe. Os animais eram alimentados, levados para passear e até mesmo treinados durante a viagem. As refeições para a primeira classe incluíam 13 pratos, cada um com seu próprio vinho. Era uma grande ocasião e levava cerca de 5 horas. O navio tinha 1.500 garrafas de vinho, 20.000 garrafas de cerveja e 8.000 charutos, e ainda assim não possuía binóculos. Isso é um fato importante a ser mencionado, pois os binóculos poderiam ter salvado o Titanic. Aqui vai outra coincidência trágica na sequência de eventos infelizes: não existia sistema sonar na época. Portanto, algumas pessoas eram designadas para vigiar o caminho com binóculos. No entanto, os binóculos do Titanic haviam sido armazenados em um compartimento especial. A única pessoa com a chave deste armário, o segundo oficial David Blair, foi substituída de última hora. Ele saiu tão apressado do navio que esqueceu de entregar a chave para o seu substituto. Esse esquecimento fatal só foi descoberto 3 dias depois, quando o navio já estava em alto mar. Se a tripulação tivesse os binóculos, teriam avistado o iceberg mais cedo o suficiente para evitar a colisão. Talvez o acidente também pudesse ter sido evitado se o navio não estivesse ultrapassando o limite de velocidade. Eles estavam atrasados em relação ao planejamento, o que é inaceitável, já que poderia arruinar a reputação do Titanic. Por isso, o navio estava navegando a uma velocidade muito maior do que a que foi projetada. Outra negligência criminosa foi em relação aos botes salva-vidas. Para acomodar todas as pessoas a bordo do Titanic, seriam necessários 60 botes salva-vidas. O desenhista-chefe Alexander Carlyle planejou equipar o navio com 48 botes, mas eventualmente esse número foi reduzido ainda mais para 20. Isso foi feito apenas por motivos estéticos, pois o convés pareceria muito cheio com 48 botes. Esses 20 botes conseguiram suportar apenas 1/3 das pessoas a bordo. Surpreendentemente, essa quantidade insuficiente de botes salva-vidas era tecnicamente ilegal de acordo com as leis da época. O número de botes dependia da tonelagem do navio, e não do número de passageiros. Além disso, na época da construção do Titanic, a simulação com botes salva-vidas era uma prática comum em transatlânticos, para que a tripulação pudesse preparar os passageiros para o caso de uma emergência. Mas esse tipo de simulação nunca ocorreu no Titanic. O capitão, chamado Dow Jones, cancelou a simulação planejada para a manhã do dia em que o Titanic afundou. Ninguém sabe o motivo dessa decisão, especialmente considerando o fato de que outros navios haviam passado sinais de cautela sobre o gelo na água nas proximidades. Talvez seja por isso que a tripulação levou mais de meia hora para lançar os botes salva-vidas, ao invés dos 10 minutos padrão. Algumas pessoas culpam o capitão Smith por permitir que a primeira leva de botes partisse com apenas metade de sua capacidade. O primeiro bote com capacidade para 65 pessoas tinha apenas 27 passageiros, pois eles não estavam lotados desde o início. As pessoas estavam relutantes em deixar o navio e não perceberam o grave perigo em que estavam. Em 2012, pesquisadores descobriram que o capitão Smith havia falhado em seu primeiro exame de navegação. Eventualmente, ele passou,
mas talvez isso também tenha desempenhado um papel no desastre. Enquanto o Titanic afundava, a tripulação enviou vários pedidos de ajuda, mas um navio próximo, o California, ignorou os sinais de emergência lançados no céu. O capitão do California perdeu seu emprego depois que esse fato veio à tona, mas pesquisadores modernos conseguiram provar sua inocência, ainda que tarde demais. Ninguém percebeu os sinais do Titanic devido a um fenômeno de refração da luz. Quando camadas de ar frio estão abaixo das camadas de ar mais quente, ocorre uma inversão térmica, o que causa uma anormalidade na refração da luz. Resumindo, esse fenômeno cria miragens, que foram registradas por vários navios na região. O historiador Tim Maltin também está convencido de que a refração da luz naquela noite pode ter sido a causa de os observadores não terem visto um iceberg. Negligência criminosa, uma sequência trágica e infeliz de coincidências. Fogo ou gelo, o que quer que tenha sido, levou milhares de vidas e ainda perturba a mente dos cientistas hoje em dia. Se você acredita em alguma teoria sobre essa catástrofe, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Para assistir a mais vídeos fascinantes, inscreva-se em nosso canal. Nos vemos amanhã para mais um vídeo. Até logo!